Se você aluga um imóvel e não presta atenção nesses detalhes, você pode estar cometendo o maior erro que vai te dar o maior gasto possível. E é sério, cara, muita gente só percebe depois que já tá lá, já tem um contrato firmado e aí você perdeu muito tempo e dinheiro. Começa agora o primeiro episódio do podcast Obra Sem Prejuízo, onde eu, o engenheiro André Almena, explica para você as melhores decisões que você pode tomar na tua obra. E nesse episódio piloto, vamos falar sobre locação de imóveis. Muitas pessoas, muitas empresas, microempresas, elas pensam que alugando um galpão vai atender o que ela precisa, tá? E muitas vezes isso não é real, não é verdade. Às vezes a pessoa aluga um local onde o próprio local não se adequa a ela, não tem as exigências que elas precisam. E muitas das vezes acabam tomando um prejuízo a mais, desnecessário. Por que eu digo um prejuízo desnecessário? Porque você vai ter que pagar várias coisas ao longo do tempo, ter que renegociar contrato com donos. É um processo que acaba tendo um custo, e hoje em dia ninguém quer custo, né? Nem pessoas físicas e nem pessoas jurídicas. Então acaba tendo muito desse problema na hora de você locar um imóvel. E assim, para vocês não caírem nessa, não entrarem nesse prejuízo, assiste aí esse podcast que vai ser muito legal. Eu vou te explicar o que fazer, o que não fazer e o que fazer quando já está no meio do processo. Vamos lá, se você é uma empresa e você precisa locar um galpão, primeiro de tudo você precisa saber a finalidade do teu comércio. Para isso, tem um cartão do CNPJ lá que mostra todas as informações da sua empresa, qual a natureza dela, qual o ramo de atividade que ela vai se enquadrar. E o local tem que estar adequado a essas orientações, tem que estar alinhado com o seu documento. Vamos supor que você é um comércio varejista. Você tem que ter sistema de combate a incêndio. Você tem que ter, dependendo do local, rede de sprinkler. Tem que ter extintores. Tem que atender uma série de normativas para o estabelecimento estar ok. Então você vai abrir um comércio, você não pode estar alugando um galpão que não tenha o mínimo de estrutura para você realizar isso. Outro caso, acontece demais, tá? Já peguei alguns casos assim, é de igrejas. O que acontece? A pessoa ela vai abrir uma igreja. Aqui nós estamos falando de determinadas religiões, tá? Falando num contexto de igreja de geral. Ela vai pegar, vai abrir uma igreja, perdão. Ela vai colocar um contrato de aluguel. Muitas das vezes o local que ela se encontra para ela locar lá não está adequado com o que ela realmente precisa, tá? Eu peguei um caso de uma igreja que ela está situada ali no centro de São Paulo. Ela estava num local que é locado, tá? Contrato de aluguel. Porém, ela precisava fazer alguns ajustes e alguns sistemas. Para quem sabe, igreja, ela se adequa em locais de reuniões públicas para a parte do corpo de bombeiros. Então você precisa ter uma rede de hidrante, além de extintores, saída de emergência, enfim, todos esses itens obrigatórios do corpo de bombeiro. E essa determinada igreja, ela não tinha. Aí eles me contataram, falou, André, eu preciso de um laudo técnico para elaborar e ficar todas essas pendências. E além disso, também tinha que fazer reformas no local, tá? Troca de telhado, vazava muita água. Eles tinham um forro que é acústico, né, que não deixa vazar o som. Esse forro é de gesso com manta acústica, então é obrigatório ter um sistema de hidrante. Não tinha. E o forro estava acabando caindo, então eles estavam tomando um prejuízo muito grande. Fui lá, fiz todos os custos, passei os valores para eles fecharam um laudo comigo, fui lá, analisei, tirei fotos, verifiquei todos os locais. E sim, realmente eles precisavam de uma reforma urgente, porque aquilo ali estava num risco iminente, principalmente do forro. Quem sabe, gesso e água não se dão bem. Se você tem um forro de gesso e tem umidade, você vai acabar arrumando problemas. E isso foi passado para eles. Eles tiveram uma reunião com os donos do local, porém travaram na parte da reforma e na parte do projeto de bombeiros, que sai muito caro, tá? Projeto de bombeiros ali. O projeto em si não, né? A elaboração do projeto e a aprovação do corpo de bombeiros não é um valor exorbitante. Agora, a obra em si, aí vira um problema, porque tubulação, hidrante de recalque, casa de bombas, extintores que você vai gastar, placas, se você for juntar o conjunto da obra, é um custo muito alto. E uma igreja, ela não tem lucro, assim vamos se dizer, né? Doações dos fiéis. Então, é um custo a mais. Que poderia ser evitado se tivesse contratado um profissional antes de ter entrado para o local e verificado as suas exigências. Muito provavelmente os gestores dessa igreja, eles não tiveram esse cuidado assim de pegar a informação e falar assim, pô, eu preciso de um local que tem que ter um sistema de combate a incêndio pronto, ou que esteja pronto e precise só de uma manutenção, porque a manutenção ela é bem mais barata do que você instalar um sistema novo. Fazer ajustes assim simples de placa, recarga de extintores, essas coisas
que poderiam ser mitigados, o custo poderia ser menor do que você entrar num local que não está adequado para ti. No final dessa história da igreja, eles vão ter que procurar outro lugar, porque o custo que eles terão para arcar com reformas, o sistema de combate a incêndio, para eles não compensa. É melhor trocar a sede da igreja, pegar um galpão que se adeque às necessidades deles. E por isso que eu digo, nesses casos é muito importante você ter um acompanhamento de um profissional capacitado que consiga atender ali as suas necessidades e saber minimamente do que você precisa. Por isso que a gente tem esse serviço aqui de laudo, de consultoria. Se você quer saber mais, eu vou estar deixando aqui na descrição os meus perfis, minhas redes sociais, pode entrar em contato comigo e eu te explico melhor sobre esses processos para você não tomar esse tipo de prejuízo financeiramente. Às vezes para eles não vai ser tanto, porque só vai mudar de local, mas vai ter um prejuízo ali de mobilizar todos os equipamentos, de mobilizar todos os pessoais, de fazer novas campanhas de marketing divulgando aquele novo local. Às vezes não é só também o dinheiro, é o tempo que você perde por não ter escolhido um local assim adequado pro teu local, pra tua empresa. Fica a dica, hein? Clica aqui, me segue nas redes sociais, me segue aqui no YouTube. Esse é o primeiro episódio do podcast. Espero que vocês gostem. Hoje, o primeiro episódio foi isso, falando assim de locação. Isso vale também para outras vertentes. Se você for fazer um comércio, uma loja de roupas, uma loja de calçados, você tem que locar um lugar que seja adequado basicamente ali para ti, tá?